dia mais uma vez. Olá, bom dia mais uma vez, pessoal. Vamos tentar mais uma vez, né? Como é que tá agora som, imagem? Eu tô com um problema sério aqui na internet. Não sei se me ouvem, não sei se me veem. Peço retorno urgente, a gente já perdeu um bom tempo em função dessa questão técnica. Bom dia, Penha. Me ouve tranquilo? Sim. Penha, você me ouve? Bom, que bom. Vamos tentar. Tivemos uma série de problemas técnicos aqui. Vamos tentar mais uma vez fazer nossa pequena live, né, depois desse atraso grande. Vamos ver e rezar para que tudo dê certo, né? Fizemos nossa prece e vamos dar continuidade. A lição de hoje, como disse, é do livro Fonte Viva, de Emmanuel, psicografado por Francisco Cândido Xavier. E o título da lição é Tendo Medo. E toda a lição de Emmanuel tem o versículo inicial, né? Ela começa com um versículo citado, contado, narrado, né, por um dos apóstolos. E nessa lição, o versículo é de Mateus, versículo 25, do capítulo 25 também, e ele diz o seguinte: E tendo medo, escondi na terra o teu talento. E ele segue no texto. Na parábola dos talentos, o servo negligente atribui ao medo a causa do insucesso em que se infelicita. Recebera mais reduzidas possibilidades de ganho, contara apenas com um talento e temera lutar para valorizá-lo. Quanto aconteceu ao servidor invigilante da narrativa evangélica, há muitas pessoas que se acusam pobre de recursos para transitar no mundo como desejariam, e recolhem-se à ociosidade, alegando o medo da ação. E ele narra o medo, né? Medo do trabalhar, medo de trabalhar, medo de servir, medo de fazer amigos, medo de desapontar, medo de sofrer, medo da incompreensão, medo da alegria e o medo da dor. E alcançam o fim do corpo como sensitivas humanas, sem o mínimo esforço para enriquecer a existência. Na vida, agarram-se ao medo da morte. Na morte, confessam o medo da vida. E, a pretexto de serem menos favorecidos pelo destino, transformam-se gradativamente em campeões da inutilidade e da preguiça. Se recebestes, pois, mais rude tarefa no mundo, não te atemorizes à frente dos outros e faze dela o teu caminho de progresso e renovação. Por mais sombria seja a estrada
a que foste conduzido pelas circunstâncias, enriquece-a com a luz do teu esforço no bem, porque o medo não serviu como justificativa aceitável no acerto de contas entre o servo e o Senhor. Emmanuel. Bom, é bem clara a lição, né? Ele fala dos medos que a gente tem em colocar em prática todas as habilidades, todos os talentos, no caso, que nos são fornecidos por Deus. Na parábola, Jesus cita e exemplifica como dinheiro, né? Moedas. Ele dá 5 moedas para um servo, diz que vai viajar e que volta em breve. O que, que ele faz? Guarda, né, meu dinheiro aqui, essas 5 moedas. Para o segundo servo, ele dá 3 moedas, diz e recomenda a mesma coisa. E para o último servo, o terceiro servo, ele dá 1 moeda. E o que, que acontece? O primeiro servo que recebeu as 5 moedas, o que, que ele faz? Ele consegue duplicar essa quantidade de moedas. Ao invés de 5, ele entrega ao Senhor 10 moedas. E o Senhor o agradece e fala, né, que está tudo certo, que foi muito bem. Ele mereceu, né, aquele elogio, aquela recompensa. E a mesma coisa acontece com o segundo servo. Ele deu 3 moedas, o segundo servo entrega o dobro, mas e o terceiro? O que, que o terceiro, que recebeu um talento só, um dom só, no caso, né, como ele quis dizer? O que, que esse terceiro servo faz? Ele simplesmente fica com medo. Medo de ser roubado, medo de ser passado para trás, medo de perder o dinheiro e de não ser, né, julgado capaz pelo mestre. E o que, que ele faz? Enterra e esconde. E assim, né, ele fala, né, da irresponsabilidade, da incapacidade e da falta de responsabilidade do servo em preservar o que ele havia pedido para guardar, o dom, o dote, o dinheiro que ele havia recebido. Né? Esse é o julgamento que o Senhor faz. E ele fala que isso se aplica a gente, a nós todos, ao medo da ação. Né? O medo que a gente tem medo de fazer alguma coisa por alguém. Nós temos medo de tudo. Nós temos medo de trabalhar, de botar a mão na massa. Ah, eu vou trabalhar numa casa espírita, vou fazer palestra numa casa espírita. Ah, mas não sei, eu sou tímido, eu tenho medo, não quero não. Nem arrisca. Ou seja, a gente não se põe à prova, né? Tenho medo de servir alguém. O medo de servir é muito comum, porque normalmente quando alguém busca o nosso socorro, busca o nosso auxílio, o que está acontecendo com essa pessoa? Essa pessoa normalmente ela está nervosa, ela está desestruturada e compete a nós fazer o quê? Acalmar essa pessoa através do verbo, através da palavra amiga, né? Acalmar a situação, não deixar que o orgulho tome conta dessa pessoa, porque muitas vezes a pessoa se sente envergonhada de pedir socorro, de pedir ajuda. Eu estou numa condição dependente, né? Pode não ser bom. A pessoa tem aquele, fala ali, né? O medo de como eu vou ser visto, o medo de desapontar. Né? Eu crio uma imagem, eu crio uma casca, né? Eu me apresento para a sociedade, para os amigos de uma determinada forma, mas se eu falar que eu tenho medo ou não prestei determinada atitude, não prestei determinado auxílio, que juízo essa pessoa fará de mim? Né? Então eu preocupo com isso, eu tenho medo de desapontar essa pessoa. Tenho medo de sofrer. Tudo que a gente vai fazer normalmente causa algum sofrimento, causa alguma dor. Né? Eu vou ajudar alguém, eu vou ter que andar até lá numa cidade longe
para levar uma roupa, levar uma cesta básica para alguém, né? Isso vai me causar cansaço, dor, sofrimento, sol tá quente e além de outros mal entendidos, digamos, né? Eu levo a cesta para a pessoa orgulhosa, não aceita, eu não quero, eu não preciso. Isso me faz sofrer. Fora os do dia a dia que a gente enfrenta dentro de casa, enfrenta na sociedade, junto aos amigos, junto àqueles que convivem conosco. Temos esse medo de sofrer. Temos o medo da incompreensão que se aplica em todas essas situações que nós dissemos, né? De não ser reconhecido como uma pessoa capaz de auxiliar, né? Uma pessoa capaz de fazer alguma coisa por ela. E temos medo da dor, né? O medo do sofrimento. E ele compara que, da mesma forma, quando nós estamos aqui, nós morremos de medo, né, da morte, morremos de medo da passagem para o outro lado. É uma perda de tempo. O tempo inteiro a gente está com medo, medo de alguma coisa. E a mesma coisa, né, pode acontecer do lado de lá, né? O medo de voltar, os espíritos, às vezes a gente vê narrativa, eles contando, nos contando o medo que eles tinham de reencarnar, né? O sofrimento, essa dor, essa alegria, essa vivência, os desapontamentos, o trabalhar, o serviço, vão, na realidade, enriquecer a nossa existência, vão fazer com que a gente chegue do lado de lá mais bem preparados para viver a vida espiritual, né? A gente se agarra nesses medos e perde tempo, né? A gente deixa as oportunidades passarem e não faz o que a gente devia fazer. Não auxilia o nosso próximo, atrasa o nosso desenvolvimento e prejudica, faz com que o próximo também continue em sofrimento, né? E pode prejudicar também a maneira como eu sou visto, e isso, descobrir como eu sou visto, como uma pessoa que não auxilia, me desagrada também. Então nós devemos o quê? É uma lição que nos traz o quê? Coragem. Nos ensina exatamente ao contrário, a ter coragem, a saber enfrentar os problemas, buscar o caminho do progresso, da renovação, né? Por mais triste, por mais difícil que seja a estrada, o caminho que a gente está seguindo, né? A gente acha uma luz, a gente acha alguma coisa de bom para compensar o sofrimento, compensar toda aquela dor que a gente passou ao seguir essa estrada. E nós vamos chegar então com tranquilidade ao vencermos a nossa etapa aqui, ao vencermos a nossa jornada aqui na Terra, a gente vai ter o que apresentar, né, para o Senhor. Os talentos, o talento ou os talentos que o Senhor me deu, que o Senhor me destinou, eu consegui cumprir, né? Eu consegui, ao invés, você me deu 5, eu consegui angariar mais 2, né? Ao invés de voltar da mesma forma que eu saí lá de cima, né? Eu volto da mesma forma, ou muitas vezes chego até a perder, né? A quem muito é dado, muito é tirado, né? Ou muito será compensado, né? Então a gente tem que ter esse equilíbrio e saber identificar as oportunidades que a gente tem de auxiliar o próximo, mas porém sem medo, sem esses medos do sofrimento, da incompreensão, né? E sentir, procurar sentir cada vez mais a alegria que a gente causa ao próximo ao praticar uma ação, né? Um socorro, um auxílio, ver o lado positivo das coisas. Aí a gente chega do lado de lá, Senhor, aqui eu fiz isso, consegui recriar isso aqui, consegui produzir
essa moeda aqui, que já é alguma coisa para a nossa próxima encarnação. Bom, pessoal, nosso tempo é curto, né? Nós tivemos um atraso grande em função das questões de internet aqui, mas espero ter atendido e que possamos passar nosso dia hoje refletindo sobre essas questões, né, dos nossos medos, né, da nossa falta de coragem em enfrentar as situações que nós encontramos, que se deparam, que nós nos deparamos com elas, né, e saber refletir. Nós temos a razão que nos guia, que nos inspira. Então vamos usar nossa razão, jogar nosso medo de lado, botar mãos a obras, vamos ser felizes, vamos ser compreensivos, entender os outros, vamos buscar alegria no nosso viver. Né? E parar com essa questão do medo de sentir dor. Nenhum de nós está livre da dor, do sofrimento. Nós estamos aqui para passar por eles e aprender alguma lição. Recebemos nossos dotes, nossos talentos, vamos então entregar, quando voltarmos, mais talentos ao Senhor. Essa era a nossa mensagem, gente. Espero que tenha sido claro, tenha atingido diversos corações. Vamos fazer a nossa prece final, agradecer a Jesus por termos conseguido, né, passar os ensinamentos de forma simples, de forma modesta, né? Pode ser bem mais explorada, mas a nossa capacidade ainda é limitada, que possamos cada vez mais auxiliar o nosso próximo, com cada vez mais, com boa vontade crescente, com disposição, com fé, com carinho, com amor, que através da espiritualidade amiga que nos ampara, possamos ter cada vez mais fé e menos medo. Que assim seja, Senhor.